A Casa Arryn é uma das 8 grandes casas a comandar uma das regiões dos Sete Reinos no início dos eventos das crônicas. Descendente de aventureiros ândalos vindos de Essos na esteira das conquistas valerianas em sua terra natal, os Arryn são tremendamente orgulhosos de suas raízes. Seu escudo apresenta um falcão claro pairando majestosamente sobre um fundo azul celeste, e suas palavras são tão alto quanto a honra, um indicativo de sua inflexibilidade no que diz respeito à sua reputação. Os Arryn são divididos em diversos ramos diferentes, mas o mais poderoso, rico e importante de todos é o Central, que governa o vale a partir de suas 2 fortalezas, usadas em períodos específicos. Os Portões da Lua, castelo erguido em tempos antigos na base da montanha chamada de Lança do Gigante, parte da cadeia das Montanhas da Lua, foi a primeira das sedes dos Arryn e até hoje serve como sua morada de inverno. Mas a principal fortaleza da casa é o mais recente e muito mais elegante Ninho da Águia, uma maravilha da engenharia militar Westerosi, construída a centenas de metros de altura no topo da mesma Lança do Gigante, e é o assento principal dos Arryn durante os anos de verão, mas que precisa ser abandonado quando os ventos frios do inverno sopram, a temperatura se torna baixa demais e os caminhos traiçoeiros das montanhas são bloqueados pela neve. Para atingir a fortaleza é necessário passar pelos Portões da Lua e depois empreender uma dificílima jornada através de caminhos estreitos e esburacados que serpenteiam pelas faces da montanha, com certos pontos tão estreitos que não podem ser ultrapassados por 2 pessoas ou animais lado a lado, além de passar por outras 3 fortalezas, Pedra, Neve e Céu, cada uma das quais mais simples que a anterior, mas ainda assim bem fortificadas e um formidável obstáculo para forças agressoras. Apesar de consideravelmente menor do que a sede de outras grandes casas do reino, o Ninho da Águia adquiriu a fama de ser inexpugnável para exércitos invasores exatamente por conta dessas defesas militares e naturais, além de sua localização extrema. Seu perfil também agrada pela estética, com 7 belas torres esguias de mármore branco reluzindo com a luz do sol. E o castelo conta ainda com as mais peculiares masmorras de Westeros, as Celas do Céu, únicos calabouços dos quais os prisioneiros são livres para fugir quando bem quiserem, se souberem voar. Desde o início de sua história, os Arryn clamam descender do mais puro e nobre sangue ândalo, jurando até mesmo poder traçar sua linhagem até o próprio Ugor da Colina, o lendário primeiro rei ândalo abençoado pelos Sete. Quando as invasões ândalas ao vale estavam prestes a receber uma resposta poderosa dos reinos dos primeiros homens, unidos sob o rei Robert II Royce, os guerreiros das casas ândalas se uniram também para resistir à ameaça e manter suas posses no continente, sob a figura de Sor Arthys Arryn, o Cavaleiro Falcão, nascido em Westeros, fundador da casa e considerado por seus iguais como o maior guerreiro daquele tempo. O rei Robert II foi morto durante a Batalha das 7 Estrelas, possivelmente pelo próprio Sor Arthys, e as casas de primeiros homens sobreviventes se decidiram por dobrar seus joelhos depois disso, cedendo o vale ao controle total ândalo. Arthys foi então coroado como o primeiro de seu nome, Rei das Montanhas e do Vale, e o primeiro monarca da região unificada, que a partir daquele momento passou a ser chamado de Vale de Arryn. Apesar da conquista militar absoluta, os Arryn buscaram também legitimar seu governo através das lendas, mesclando a figura de Sor Arthys ao mítico Cavaleiro Alado, um rei dos primeiros homens que viveu milhares de anos antes da chegada dos invasores de Essos. Teria supostamente um exército de falcões a seu comando e foi o responsável por matar o Rei Grifo, último dos reis das montanhas, em combate singular no topo da Lança do Gigante, exatamente onde a fortaleza Arryn se encontra hoje, muito tempo antes de as primeiras velas com 7 estrelas serem avistadas pela primeira vez no continente. O Cavaleiro Alado também é tido como uma figura nobre, amigo das raças antigas, como os gigantes, tendo até mesmo tomado uma filha da floresta como esposa. Essa história, naturalmente, é descartada por qualquer indivíduo versado, uma vez que a instituição da cavalaria nem sequer existia em Westeros em tempos tão remotos, e as próprias existências do Cavaleiro Alado e do Rei Grifo estão longe de ser certas, mas as lendas familiares permanecem. No entanto, apesar da submissão dos nobres dos primeiros homens aos Arryn, muitos entre o povo comum não estavam dispostos a dobrar seus joelhos perante esses estranhos opressores que pretendiam convertê-los à força e tomar o controle de suas terras, de modo que recuaram em direção ao topo das Montanhas da Lua, para dentro de densas florestas da região, e dando origem aos clãs das montanhas que existem até hoje, saqueando os viajantes que passam pelas estradas do vale e recuando ao primeiro sinal de uma incursão de cavaleiros, e considerados tão selvagens quanto o povo livre de além da muralha. No início, a Casa Arryn tomou os Portões da Lua como sua sede, e de lá governaram seu novo reino, mas ao longo de gerações de riquezas acumuladas graças ao fértil solo do vale, se tornaram ricos o bastante para erguer seu novo e belo castelo, o Ninho da Águia. Os reis Arryn também se lançaram à conquista das pequenas ilhas ao longo de sua costa,
tomando as três irmãs logo após a longa guerra sobre as águas contra os reis do inverno da casa Stark, durante a qual o rei Osgood Arryn e seu filho Oswyn, chamado de Agarra, foram responsáveis por tomar e incendiar a fortaleza da Toca do Lobo, que protegia o Faca Branca. Essa guerra naval motivou os Arryn a manterem sua própria frota de combate ancorada no porto de Vila Gaivota, e esses navios foram responsáveis, entre outras coisas, por repelir embarcações de traficantes de escravos e de piratas vindos dos degraus e das Ilhas Basilisco que se aproximavam demais do litoral do vale. Quando os exércitos de Aegon se lançaram na conquista de Westeros, os Arryn estavam inicialmente dispostos a resistir. A frota de combate do Vale enfrentou e destruiu por completo os navios do Conquistador, em sua maioria embarcações Velaryon lideradas por Lord Daemon Velaryon, que veio a morrer durante as lutas, aplicando aos Targaryen sua primeira e esmagadora derrota. Contudo, a vitória durou bem pouco, e a irmã do conquistador, Visenya Targaryen, voou montada em seu dragão Vhagar sobre os navios Arryn, incendiando-os e mandando-os para o fundo do mar. Pior ainda, encorajados pela destruição dos navios do Rei do Vale, os homens das três irmãs se levantaram em rebelião imediatamente após receberem a notícia da batalha. A destruição da frota Arryn foi um duro golpe, mas ela impediu que os navios de Aegon organizassem uma invasão do território do reino por mar, de modo que a luta terminou em um empate técnico entre os dois lados, do ponto de vista estratégico. Mas os problemas dos Arryn não terminaram ali, pois pouco tempo mais tarde, Visenya e seu dragão retornaram com a missão de subjugar o vale através da intimidação, ameaçando incendiar o Ninho da Águia, os campos e cidades do vale, a menos que os Arryn se ajoelhassem. O governo da região era então a responsabilidade de Lady Shara, regente de seu filho, o jovem rei Ronel, que ainda não podia governar de pleno direito, muito menos durante um período de guerra. Ela ordenou que suas forças se reunissem diante dos portões sangrentos para conter uma possível invasão por terra, acompanhando-os na movimentação, mas Visenya simplesmente voou sobre suas linhas em seu dragão e pousou no pátio do Ninho da Águia, para falar diretamente ao rei. Apavorada com a perspectiva de ver seu filho queimar, Shara cavalgou forte de volta ao castelo, apenas para encontrar Ronel sentado inocentemente sobre o colo de Visenya, e o jovem monarca lhe perguntou em uma voz de excitação infantil se poderia dar uma volta pelo céu montado em Vhagar. O dia acabou em paz, com Lady Shara capitulando e dobrando seu joelho e o pequeno Ronel voando por 2 vezes nas costas de Vhagar, na companhia de Visenya, para seu completo deleite. E assim, o vale foi incorporado ao novo reino Targaryen, com poucas mortes e pouca destruição. O período da casa Arryn sob o governo dos dragões começou com o casamento entre o jovem senhor Ronel com a filha de Lord Torrhen Stark, de Winterfell, arranjado pela rainha Rhaenys como forma de criar laços sanguíneos entre as grandes casas e pacificar o novo reino unificado, colocando um fim a milhares de anos de guerras e inimizades. Mas se os registros da cidadela são indicativos de algo, é de que o Lord Stark e seus filhos não aceitaram tal matrimônio de boa vontade. No ano 37, Lord Ronel foi deposto por seu irmão, Jonas Arryn, que tomou o governo do vale para si. Os senhores vassalos dos Arryn não ficaram satisfeitos com o golpe, e quando o senhor Royce de então montou cerco ao Ninho da Águia, com o objetivo de remover Jonas do assento do Falcão, ele respondeu arremessando seu irmão e a família deste através da Porta da Lua, para uma queda mortal de mais de 180 metros. Mas Jonas não viveu muito para além desse evento, sendo enforcado por ordens do príncipe real Maegor Targaryen, que voou até o castelo no dragão Balerion para pôr um fim à subversão. O comando da casa e do vale recaíram sobre um primo do antigo senhor, Lord Hubert. No ano 80 após a conquista, durante o reinado de Jaehaerys I, Lord Hodrik Arryn tomou como esposa a princesa real Daela Targaryen, filha de sua graça. A princesa morreu durante o parto, dando à luz a filha única do casal, Aemma Arryn, que viria a se casar por sua vez com o príncipe Viserys, no ano 93. Viserys veio a se tornar rei após a morte do rei Jaehaerys no ano 103, tendo sido escolhido como herdeiro do trono no Grande Concílio do ano 101, o que tornou Aemma rainha, integrando os Arryn ao posto mais alto da Casa Real de Westeros pela primeira vez na história. Enquanto isso, Lord Hodrik já havia falecido, e o comando do vale era ocupado por uma criança, Lady Jane Arryn, de modo que a casa não desempenhou grande papel no concílio. Durante os primeiros anos do reinado de Viserys, Aemma passou por uma série de abortos e deu à luz pelo menos um natimorto, mas veio finalmente a conceber uma filha viva, a princesa Rhaenyra, e veio a falecer durante o parto do segundo filho vivo do casal, Bilan, que também morreu poucos dias mais tarde.
Quando o rei Viserys morreu, em 129 após a conquista, a instabilidade que se seguiu causou a explosão da Dança dos Dragões, a maior guerra civil da história de Westeros. A princesa Rhaenyra, filha mais velha de Viserys e sua herdeira apontada, foi desafiada pelo filho mais jovem do velho rei, Aegon, concebido pela segunda esposa do monarca, Lady Alicent Hightower, e as duas facções ficaram conhecidas como a Negra e a Verde, respectivamente. Os Arryn, na figura de Lady Jane, apoiaram a facção negra, uma vez que Rhaenyra era filha de Lady Aemma Arryn, e sua coroação significaria a manutenção da influência da casa na corte, enviando homens por mar para apoiar os exércitos de Rhaenyra. Após o fim dos combates, no ano 131, o filho sobrevivente de Rhaenyra, Aegon III, se tornou rei em tenra idade, e Lady Jane veio a servir como uma entre 7 regentes do jovem rei, e faleceu no ano 134. A morte da senhora causou uma grande luta pelo poder no vale. Em seu testamento, ela indicou seu primo Joffrey Arryn como seu herdeiro, mas Eldrick Arryn, filho de um dos sobrinhos de Jane, Arnold Arryn, que havia tentado depô-la em tempos passados, contestou a escolha e se apresentou como pretendente ao assento Arryn. Paralelamente, outro primo ainda mais distante da velha senhora, Isambard Arryn, dos Arryn de Vila Gaivota, também apresentou sua própria pretensão ao vale, tornando a situação ainda mais caótica. Eldrick acabou morrendo durante as lutas que se seguiram, mas seu pai Arnold continuou lutando pelo poder. Eventualmente, no entanto, tanto ele quanto Isambard foram forçados a se submeter a Lord Joffrey. Mais adiante no tempo, no ano 196, a primeira rebelião Blackfyre foi deflagrada, e os Arryn reafirmaram sua lealdade aos Targaryen, apoiando Daemon II contra seu meio-irmão bastardo Daemon Blackfyre. Durante a derradeira Batalha do Campo da Grama Vermelha, Lord Donell Arryn liderou a vanguarda do exército real, mas foi esmagado pelo exército rebelde liderado pelo Dragão Negro em pessoa. A vida do Lorde foi salva no último instante pela intervenção do cavaleiro da Guarda Real Sir Gwaine Corbray, oriundo de uma das casas vassalas do Vale. No ano 209, com a grande praga da primavera devastando o continente de Westeros, Lord Donell se decidiu por fechar o vale a todo o tráfego e comércio externo, tanto por estradas e rios quanto pelo mar, como forma de impedir que a doença se espalhasse por suas terras. Suas medidas foram efetivas, e o vale passou pela peste relativamente intocado. Pouco mais tarde, outra filha do Falcão, Lady Alyce Arryn, se uniu ao sangue real, casando-se com o príncipe Rhaegal Targaryen, terceiro filho do rei Daemon II, e com ele teve 3 filhos, os gêmeos Elor e Elora e a filha mais jovem, Daenora. Daenora viria a se casar ao notório príncipe Aerion Targaryen, mais conhecido como Aerion Chama-Viva, e com ele conceberia um filho, príncipe Maegor, em 232, logo antes da morte do príncipe, tomando um frasco inteiro de fogo vivo na crença de que isso o tornaria um dragão. Logo no ano seguinte, em 233, com a morte do rei Maekar I, pai de Aerion, a pretensão ao trono de Maegor foi efetivamente levada em conta durante o concílio daquele ano, apesar de ser Maegor apenas um bebê de peito na ocasião. Mas por conta de sua idade e da crueldade e insanidade de seu pai falecido, ela foi deixada de lado rapidamente. Adiante, após a morte de Lord Jasper Arryn, o governo do Vale passou a seu filho, Lord Jon Arryn, que veio a se casar por diversas vezes. A primeira esposa do senhor, Jane Royce, morreu durante o parto, lhe dando apenas natimortos. A segunda esposa, Rowena Arryn, uma sobrinha, morreu de uma gripe de inverno sem conceber. Enquanto isso, o irmão mais jovem do Lorde, Ronel, se casava com uma senhora da casa Belmore e concebia com ela um filho saudável, Elbert Arryn, antes de vir a morrer de um mal súbito dos intestinos. Como Lord Jon não tinha, até aquele ponto, um herdeiro, o jovem Elbert foi declarado como seu sucessor no comando da casa. Paralelamente, a irmã de Jon e Ronel, Alice, casada com o cavaleiro Ellis Waynwood, gerou 8 filhas e um filho antes de falecer, presumivelmente de exaustão. O filho da senhora, Jasper, morreu em tenra idade, e a primeira de suas filhas se casou com o cavaleiro Sir Dennis Arryn, oriundo de um ramo menor da casa, e seus filhos se tornaram os herdeiros do vale após Elbert. As outras filhas de Alice tiveram diversos destinos, desde a morte até o sequestro pelos clãs das montanhas, mas a mais jovem de todas se casou com um homem oriundo da pequena casa Harding, e com ele concebeu um filho, Harold Harding, que viria a se tornar bastante relevante no futuro do Vale, através das maquinações de um indivíduo traiçoeiro e calculista. De todo modo, apesar de não ter sido capaz de conceber filhos próprios, Lord Jon se sentia seguro de que o futuro da casa Arryn estaria assegurado através destes herdeiros indiretos.
Mais tarde, no contexto da rebelião de Robert, Lord Jon ocupou um papel central dentro das forças rebeldes, se recusando a obedecer à ordem real de Aerys II, de enviar à corte as cabeças de seus jovens protegidos, Eddard Stark e Robert Baratheon, e ao invés disso, levantando seus próprios estandartes em revolta, motivado também pelo assassinato de seu herdeiro Eobert, que fez parte da comitiva que acompanhou Brandon Stark a Porto Real, e que foi executado junto ao herdeiro do norte. Para entender em detalhes a rebelião, clique no cartão acima para assistir aos 2 vídeos do canal sobre o tema. Após assegurar a lealdade de seus senhores vassalos derrotando a Casa Grafton em Vila Gaivota, Lord Jon partiu para os combates contra os exércitos Targaryen. Outro dos favoritos do Vale à sucessão de Lord Jon, Sor Dennis, foi morto durante combate singular pelo Lord Jon Connington, então mão do rei Aerys, na Batalha dos Sinos, piorando ainda mais a questão sucessória, deixando apenas Harold Hardin como herdeiro, então. Ao final da guerra, com a criação de uma nova dinastia real, Lord Jon, sendo um homem diligente, esperto, sagaz e atento aos detalhes administrativos, foi apontado como a nova mão do rei Robert I, enquanto Nestor Royce se tornou senhor administrador do vale enquanto sua senhoria servia na corte. Lord Jon foi responsável, entre outras coisas, por prevenir um novo levante contra-revolucionário em Dorne, levando à Lança Solar os ossos do príncipe Lewin Martell para serem enterrados com honra, e negociando uma paz duradoura com o príncipe Doran. Ele também convenceu o novo rei a se casar com a filha de Lord Tywin Lannister, Cersei, como forma de ligar a rica e poderosa Casa Ocidental ao seu governo. Enquanto isso, seu próprio casamento com a jovem Lysa Tully de Correrio não corria bem. Unidos no início da rebelião como parte da aliança militar entre o Vale, o Norte, as Terras da Tempestade e o Tridente, as tentativas de Lysa de conceder um herdeiro ao senhor terminaram em 2 natimortos e 4 abortos, provavelmente causados pelo esperma deficiente do Lorde, já bem passado dos 60 anos então, e ela ingressou na união de má vontade, tendo se apaixonado previamente por outro homem e já tendo, inclusive, sido forçada a abortar um filho que teria com ele. Mas finalmente, no ano 292, Lysa deu à luz um pequeno e frágil garoto, ao qual nomeou Robert, e a quem mimou e superprotegeu desde o início, apesar dos esforços do Lorde para treiná-lo e instruí-lo de forma apropriada. Lord Jon Arryn foi o primeiro homem procurado por Stannis Baratheon, irmão mais jovem do rei, quando este começou a suspeitar da linhagem dos filhos da rainha Cersei, dando a entender que eles poderiam ser fruto de uma relação incestuosa entre Cersei e o cavaleiro da Guarda Real, Sor Jaime Lannister. Contudo, ele veio a falecer de forma súbita e misteriosa pouco depois de começar a sondar tal assunto, levando seu antigo protegido Eddard Stark a acreditar que tenha sido envenenado por se aproximar demais da verdade. Com a explosão da Guerra dos Cinco Reis, Lady Lysa, temerosa pelo destino de seu pequeno filho, decidiu-se por manter o Vale fora do conflito, apesar dos apelos desesperados por ajuda militar de sua irmã, Catelyn Stark. Ao final do 3º século após a conquista, com a morte de Lord Jon, o núcleo da casa Arryn se resume à agora Senhora do Ninho da Águia, Lysa Arryn, e seu filho Robert, um garoto enfermiço e frágil de 8 anos de idade, mas que parece ter 5 ou 6, e que sofre constantemente de ataques involuntários de tremores. Entre as casas vassalas dos Arryn, as que mais se destacam são os Royce, de Pedra Runa. Uma casa do sangue dos primeiros homens que lutaram valentemente contra os invasores ândalos, os Royce mantêm um grande orgulho de suas raízes. Sua linhagem é bem evidenciada por seu escudo, que apresenta antigas runas, o sistema de escrita típico dos primeiros homens de Westeros. Seu Lorde atual, Bronze Yohn, é considerado o mais poderoso dos senhores vassalos do Vale, e pressionou Lysa Arryn incessantemente para que esta entrasse na Guerra dos Cinco Reis ao lado dos exércitos Tully e Stark. Os Royce dos Portões da Lua. Um ramo menor e menos prestigioso da casa é comandado atualmente pelo primo de Bronze Yohn, Lord Nestor. Ele também tem servido como senhor administrador do vale na ausência de Lord Jon. Os Belmore, de Canto Forte. Uma das casas mais fortes e ricas do vale é comandada atualmente por Benedar Belmore. Os Corbray, de Lado do Coração. Uma casa famosa por suas proezas militares no passado é comandada por Lord Lionel. No entanto, é outro filho da casa, o cavaleiro Sor Lyn Corbray, quem realmente se destaca, por sua indubitável capacidade marcial e por seu temperamento explosivo. Ele é o detentor atual da lâmina valeriana da família, a espada Senhora Desespero, e é afamado por ter sido o homem responsável por matar o príncipe Lewin de Dorne, na Batalha do Tridente, 17 anos atrás. Os Grafton, que governam Vila Gaivota. Apesar de terem lutado contra as forças Arryn na rebelião de Robert, os Grafton foram perdoados posteriormente, e hoje gozam de boa relação com a casa suzerana, e são especialmente próximos ao ramo da casa Arryn de Vila Gaivota. Os Hunter, de Solar de Longar.
Outra casa poderosa da região era governada no início das crônicas por Ion Hunter, chamado Velho Lord Hunter, por conta de sua idade. Mas com o falecimento misterioso deste, o comando foi cedido ao seu filho Gilwood, que veio a ser chamado de Jovem Lord Hunter. Os Redfort, de Forte Encarnado, mais uma casa de destaque no vale, está atualmente sob o comando de Horton Redfort, outro senhor idoso. Os Templeton, de 9 estrelas, uma casa cavalheiresca de grande destaque. Cada líder Templeton recebe o título de O Cavaleiro de 9 Estrelas, e o detentor atual da honra é Sir Simon Templeton. Os Waynwood, de Ferrobles, uma casa tradicionalista conhecida por sua insistência na correta manutenção de cerimônias e solenidades. É comandada atualmente pela viúva senhora Anya Waynwood, também bastante idosa.